chegadas e saídas. É sobre isso que a gente vai tratar hoje no Análise Express. Análise Express com Matheus Mourão. Exatamente, meus amigos. Saídas e chegadas. Primeiro, vamos focar nessa que eu falei por último, nas chegadas. Nós temos a chegada confirmada, já divulgada, de 2 jogadores. Um goleiro, para resolver esse problema dos 2 goleiros que tiveram contusão na partida contra o Ceará na última rodada do Campeonato Brasileiro, e um lateral esquerdo, que é uma posição muito criticada atualmente no elenco, que só temos um jogador devido à lesão do Bruno Pacheco. Vamos lá, vamos conversar um pouco sobre o perfil dos 2 atletas. Primeiro, o goleiro, Vinícius Silvestre, o Vinícius Silvestre da Costa, 28 de março de 1994, tem 31 anos completo, 1,87 de altura, é um goleiro que tem certo trabalho com os pés, chegou a passar por Palmeiras, por Ponte Preta, por CRB, estava por último fora do país, e estava na segunda divisão portuguesa, então vem de um momento onde ele teve até mais minutos na temporada, mas é uma contratação que vou te dizer que na análise Mourão, vamos dizer assim, ela vem no estrela de 5. É um goleiro que tem 31 jogos apenas como profissional, pode ter até uma boa reposição com os pés, ele tem bom posicionamento e leitura de jogo. É um goleiro que quando surgiu, ele apareceu muito promissor no Palmeiras, mas a falta de ritmo de jogo, muitas tomadas de decisão de maneira equivocada, como principalmente alguns problemas na saída de bola, não tem um histórico de muitas defesas difíceis, até pela falta de minutagem como titular, e falhou em momentos onde ele foi necessitado pelo Palmeiras, por exemplo, e teve todo esse contexto relativo a questão como um todo, né? O desenvolvimento do atleta como um todo. Ele nunca chegou nem perto de ser aquilo que era esperado para o Vinícius. Ele vem aí como um goleiro, ele vem aí para ser, de fato, um goleiro para compor o elenco, para ser terceira, quarta opção, pelo que eu consegui apurar. É um cara que é muito bom de grupo, compõe muito bem o elenco, um garoto reservado, de família, assim, com todas as características que agregam no elenco, mas ele não vem inicialmente para ser titular. A menos que surpreenda todo mundo, que faça aí uma grande campanha no Fortaleza, que se destaque e que ganhe confiança no Leão do Pici, coisa que não aconteceu no restante da carreira até aqui. Não é mais tão novo, apesar de que o goleiro chega mais longe, né, com idade, mas o Vinícius Silvestre, ele vem mais por uma emergência para resolver um incêndio, e vamos ver se esse tal goleiro bombeiro, vamos dizer assim, se ele resolve tudo para o jogo de mais tarde. Outro ponto, outro jogador também anunciado, já está no bid, já está tudo certo, é o lateral, o Everson, veio da base do São Paulo, é um cara muito bom de bola, pelo menos no começo da carreira, quando despontou, ele surgiu, acho que acredito, na base, ele saiu, acho que da base do CRB, acaba indo ainda na base para o Bragantino, para o São Paulo, perdão, do São Paulo ele é emprestado depois ao Bragantino, depois retorna ao São Paulo, o Bragantino adquire o atleta, enfim, estava no Arouca, na primeira divisão portuguesa. É um cara de 99, já tem uma idade um pouco mais nova quando comparado ao último anúncio. Ele, em 2020, como eu disse para vocês, foi quando ele foi adquirido pelo Bragantino, então é um atleta que tem aí algumas valências importantes, é um cara que na atuação ofensiva ele auxilia bem pelos flancos, ele tem até participação ali em assistências, ele não é o grande destaque dele, mas se eu não me engano ele tem até 4 assistências no futebol português. Ele pode ser um cara também que cobra escanteios algumas vezes, é um cara de personalidade, ele tem até uma época onde ele foi para a seleção sub-20, eu não sei se vocês lembram desse vídeo, que ele acabou estourando na época, que foi um drible feito no Neymar, um entre as pernas que ele dá no Neymar, e o vídeo estourou na época, e é um cara que, quando apareceu na base, todo mundo tinha esperança que fosse chegar longe, e aí ele não desenvolveu tanto, e é um cara muito intenso, principalmente na fase ofensiva, porém ele ainda tem algumas deficiências, pelo menos tinha claramente no Bragantino, deficiência na parte defensiva. Inclusive, num jogo contra o próprio Fortaleza, acabou sendo expulso
numa entrada em cima do Tinga. Vocês não lembram naquele campeonato, se não me engano, 2020 ou foi 21, não lembro exatamente qual foi o campeonato, mas teve uma partida que ele acabou até sendo expulso contra o Tinga. Então é um lateral de muito apoio, tem um físico bem avantajado, é um cara que tem fôlego para fazer as transições, precisa melhorar um pouco a parte defensiva. Ele teve alguns bons momentos no Bragantino, apareceu até como titular em determinados momentos, mas não conseguiu ser dono da posição, porque ele oscila muito. É um lateral que oscila, mas é um lateral que sempre, enquanto esteve no futebol brasileiro, passou por todas as divisões de base que você pode imaginar, e é um cara que sempre demonstrou muito potencial. Agora é converter esse potencial em realidade. Ele chega, vamos dizer assim, da mesma forma que quando chegou o Juninho Capixaba aqui no Fortaleza. Agora com capacidade para evoluir, para capacidade para ser trabalhado pelo Renato Paiva, que gosta de trabalhar com esses jogadores. É um cara que tem 26 anos, então ainda tem muita lenha para queimar. Então eu já acho que foi uma contratação um pouco melhor. Acho que vou na 2 estrelas de 5. Eu acho que essas duas elas se encaixam atrás das últimas contratações que o Fortaleza fez. São posições que são mais para dar sustentação ao elenco. Não são jogadores que chegam com olhar, com caráter assim de titular, com cara de titular, mas pode sim contribuir para uma rotatividade melhor do elenco. Agora, queria falar com vocês sobre saídas, porque a gente tem uma saída já basicamente confirmada. O Alavés vai levar o Caleb por empréstimo e também com uma cláusula de compra para adquirir o atleta. Então, o Caleb, que não vinha mais tendo espaço no Fortaleza, veio com maus minutos nessa temporada, não conseguiu desenvolver bom futebol e está de saída, de malas prontas para a Espanha, para jogar a La Liga pelo Alavés. O Fortaleza vai ter uma oportunidade aí de capitalizar com essa transação no futuro. Acredito que foi uma decisão acertada. O Caleb ele não via bem na temporada. Desde que ele voltou da última contusão maior que ele teve na coxa, aquelas seguidas, não conseguiu demonstrar muito futebol, e a gente vivia do Caleb hipotético, do que poderia ser o Caleb, do que ele poderia entregar, e ele nunca entregando mais em campo. Acho que a última grande sequência de jogos dele foi antes da primeira lesão na coxa, porque ele teve 2 consecutivas, onde ele realmente arrebentou no Fortaleza, botou o time nas costas e arrastou realmente. Foi uma época onde o Caleb mostrou muito futebol, até drible humilhante no jogador do Vasco ele deu, mas o problema foi que depois nunca mais a gente o viu bem em campo. Então, uma saída interessante, eu acho que para o Fortaleza, com uma opção de compra fixada em 4 milhões de euros, ou seja, um pouco mais de 25 milhões de reais, e o Fortaleza adquiriu 50% dos direitos econômicos lá atrás por 6 milhões de reais, então pode ser que venha uma futura venda desses 25, né, o Fortaleza colocar aí metade no bolso, né, o 17,5. Então é assim, chegadas e saídas que estão tocando todo esse assunto, e também pode haver uma chegada de Danilo Barbosa. Fortaleza negocia, muitas pessoas já dizem que está acertado com Fortaleza e que faltava detalhes para assinar. Fortaleza tentou trazê-lo no início do ano, ainda assim com o Vojvoda no comando. Não foi possível porque o jogador tem um carinho muito grande pelo Botafogo, até sua filha fez aniversário no tema do Botafogo, e ele queria disputar o Mundial pelo Botafogo. Teve alguns minutos, foi até muito bem no jogo contra o Palmeiras, no comando do Renato Paiva lá no Botafogo, e agora ele vai retornar, vai trabalhar de novo com o técnico português. Assim que a gente tiver o anúncio do Fortaleza, a gente volta aqui para fazer o vídeo de análise, uma análise mais completa do Danilo Barbosa, né? Muita informação, ontem a gente conversou, vocês chegaram junto no vídeo do Renato Paiva, e hoje eu quero vocês chegando junto também. Like, curtida, comentário, compartilha para todo mundo. O Fortaleza está se movimentando, vamos mobilizar. Hoje tem jogo importante contra o Bahia. A sua participação na Arena Castelão é extremamente necessária para trazer esses 3 pontos e, quem sabe, sonhar com a saída dessa zona de rebaixamento, pelo amor de Deus, né? Precisamos muito desse resultado positivo e eu tenho certeza que o Fortaleza vai fazer o máximo possível. Esses jogadores vão ter uma cara diferente com a chegada do Renato Paiva. Se você precisar de qualquer informação, cola no Expresso,
e na Guigui, né? Porque você sabe, transmissão é aqui no Expresso e na Guigui, onde vai ter aquele jogo em cadeia, aquela jornada que vocês já estão acostumados, junto com o Éder e o Raul, diretamente da Arena Castelão. Então, hoje eles comandam a transmissão, vocês já sabem com quem contar, onde assistir, e vai ser legal demais. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Fique com a gente, compartilha, curte esse vídeo, enfim, vamos embora. Obrigado e tchau, tchau.